Atos, capítulo número 3, versículo 1 ao versículo 10. Quantos acharam, digam amém. Amém. Diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entraram no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Podem se assentar? Meus irmãos, esta palavra, esse livro de Atos, é um livro em que Lucas, o médico amado, escreveu interessado neste evangelho a Teófilo. E a Bíblia diz que Lucas ele tem 2 evangelhos que ele escreve: o evangelho que carrega o seu nome e o evangelho de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, Lucas ele vai escrever acerca daquilo que Jesus ele continuou a fazer e a ensinar a igreja através dos apóstolos. No primeiro evangelho de Lucas nós vemos Lucas ele ensinando e falando, que ele começa a retratar, e ele fala em seu primeiro livro que ele começou a escrever e a falar acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Já em Atos dos Apóstolos ele dá continuidade àquilo que Jesus ele continuou a fazer e a ensinar por intermédio da vida dos apóstolos. Atos dos Apóstolos a gente não encontra no seu último capítulo a palavra amém. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos ele é a continuidade daquilo que Jesus ele continuou a fazer e a ensinar hoje por intermédio da sua igreja. Meus irmãos, no capítulo de número 3, aonde nós vemos um cenário. A Bíblia diz que um coxo era colocado à porta chamada Formosa. Esta porta ela tinha acesso ao átrio dos gentios, com o átrio das mulheres. Este local era o lugar mais frequentado, pelo fato de que várias pessoas de várias nações tinham acesso a ele. A Bíblia diz que a porta Formosa era para os judeus devotos a porta da tradição. Para o coxo era a porta para se pedir, mas para Pedro e João foi a porta onde Deus realizou um grande milagre. A Bíblia diz que certo dia Pedro e João subindo ao templo na hora da oração. Eu acho interessante isso daqui, porque os discípulos eles estavam fazendo algo, uma tradição, cumprindo uma tradição, porque era costume dos judeus naquela época orar 3 vezes ao dia. Eles oravam às 9, aos meio-dia e às 3 horas da tarde no templo. Então nós vemos Pedro e João subindo ao templo para cumprir uma tradição. E a Bíblia diz que Pedro e João eles vão subir ao templo para orar. Eu acho interessante que em Lucas capítulo 11, versículo 1, Jesus, após ele terminar de orar, um dos discípulos vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, versículo 45, que Jesus estava no Getsêmani, e Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para subir com ele ao Getsêmani, para orar juntamente com ele no Getsêmani. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ele se afasta para orar, está Pedro, Tiago e João dormindo.
enquanto era para Pedro e Tiago orar juntamente com Jesus, ele estava dormindo. Só que a Bíblia diz que em Atos capítulo número 2, juntamente com 120, estava ele, dentre eles, entre esses 120 estava Pedro e João orando. A Bíblia diz que eles estavam orando. E a Bíblia diz no capítulo número 3 que Pedro e João estão subindo ao templo para orar. Pedro e João, quando eles ainda não eram cheios do Espírito Santo, eles não praticavam o ato da oração. Mas após eles serem cheios do Espírito Santo, nós vemos Pedro e João subindo ao templo para orar. Quando Pedro não orou no Getsemane, ele cortou a orelha de Malco. Mas quando Pedro ele viveu uma vida de oração em Atos capítulo 2 e capítulo 3, ele se tornou um instrumento de Deus para levantar o coxo caído. O que isso quer dizer? É que quando a gente não ora, a gente se torna um instrumento do diabo para ofender Deus e ferir o nosso próximo. Mas quando nós oramos como Pedro, nós nos tornamos instrumento de Deus para levantar quem está caído. Quando nós oramos, nós se tornamos instrumento de Deus para realizar grandes curas. Não tem como a gente levantar quem está caído se a gente não ora. Não tem como a gente ajudar alguém se a gente não ora. A gente tem que praticar o ato da oração, porque é somente orando que nós teremos a capacidade de levantar quem está caído. Pedro e João, eles praticam aquilo que eles foram ensinados. E a Bíblia diz que através da vida deles, o coxo se põe de pé. E eu te pergunto hoje, se você quer ser um instrumento de Deus, você tem que orar, você tem que viver uma vida de oração. Porque enquanto Pedro ele não viveu uma vida de oração, ele cortou a orelha de Malco. Mas quando ele viveu uma vida de oração, ele se tornou um instrumento de Deus para levantar o coxo que estava caído. E a palavra de Deus para nós hoje é: eu preciso que você volte para o quarto da oração. Deus tem saudade de alguns crentes aqui que não faz tempo que você não ora, faz tempo que você não vai mais para o quarto de oração. Em Mateus 6, versículo 6, Jesus disse que quando você fosse orar, você entrasse dentro do seu quarto, porque lá dentro do seu quarto existe um Pai que te vê em secreto e Ele te recompensará. O quarto aqui é aposento, o quarto aqui é dispensa. Dispensa é o lugar onde se colocava o alimento. Ou seja, se você está fraco é porque você não frequenta mais a dispensa. Se você está fraco é porque você não ora mais. Se você não tem mais autoridade para ajudar alguém é porque você não ora. Mas hoje, por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo para nós aqui hoje que Ele está com saudade de ouvir-nos no quarto de oração. Deus ele está com saudade de ouvir nós no secreto. E por intermédio da nossa vida, Deus realizará grandes coisas. A Bíblia diz que Pedro e João eles estão subindo para orar. Eu acho interessante que diante da Bíblia nós encontramos Pedro e João andando juntos. A Bíblia diz que Pedro e João eles foram no primeiro domingo ao sepulcro ver se Jesus havia ressuscitado. A Bíblia diz que Pedro e João prepararam a Páscoa, a Páscoa para Jesus, a Santa Ceia, na última Páscoa para Jesus. A Bíblia diz que Pedro e João eles eram sócios no negócio da pesca. Pedro e João eles andavam juntos, mas eles andavam disputando por riquezas, disputando por grandezas. Mas quando eles se tornam cheios do Espírito Santo, eles andam juntos no mesmo propósito, para edificar a igreja. Eu já abro parênteses aqui para dizer que na igreja não deve haver disputa, mas sim disposição dos que servem. Porque Pedro e João, quando eles andavam juntos antes, eles disputavam por grandeza, eles disputavam por cargos, mas agora cheios do Espírito Santo, eles estão andando juntos na plenitude do Espírito Santo. E Deus ele está dizendo para nós hoje, não é por intermédio de disputa, não, mas eu não quero que vocês disputem entre si, não, mas eu quero que vocês tenham disposição para servir. A Bíblia diz que quando o milagre da Porta Formosa, a Bíblia diz que Pedro ele se levanta e Pedro ele começa a falar. Pedro ele olha para o coxo, ele diz: nós não temos ouro, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Eu acho interessante que no Getsemane, Pedro ele usou as suas mãos para ferir Malco.
Mas em Atos capítulo 3 ele usa suas mãos para levantar o coxo. O Pedro, que era vazio, agora está usando a sua mão para levantar o coxo caído. Pedro, ele só estendeu a mão para o coxo porque Jesus estendeu a mão, porque ele viu Jesus estendendo a mão para a filha de Jairo. Pedro, ele só estende a mão para o coxo porque ele viu Jesus estendendo a mão para a sua família, curando a sua sogra. Pedro, ele só estende a mão para o coxo porque ele viu Jesus estendendo a mão para ele quando ele estava afundando. Então Pedro, ele pratica na vida do coxo aquilo que Jesus fez por ele. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos semelhante a Cristo no cuidado pelos outros. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós passamos a levantar quem está caído. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós fazemos pelos outros aquilo que Jesus fez por nós e pela nossa família. Pedro, ele estendeu a mão para o coxo porque uma vez Jesus estendeu as mãos para ele quando ele estava afundando. Eu acho lindo isso daqui, que Deus, eu quero dizer que Deus, ele vai usar as suas mãos para levantar quem está caído. Deus, ele vai usar as suas mãos para curar pessoas que estão enfermas. A Bíblia diz em Atos capítulo 28 que Paulo estava na ilha de Malta. A Bíblia diz que ele estava pegando os gravetos e colocando na fogueira. A Bíblia diz que de repente uma serpente pica as suas mãos. A Bíblia diz que Paulo, certa vez, havia um homem naquela ilha que estava enfermo, e a Bíblia diz que Paulo, ele usou as suas mãos, que foi picada por uma víbora, para ser um instrumento de Deus para curar o homem que estava enfermo. Ou seja, a víbora feriu a mão de Paulo, mas a mão de Paulo, mesmo ferida, foi um instrumento de Deus para curar o homem que estava enfermo naquela ilha. Por mais que você esteja ferido, por mais que você esteja desanimado, Deus vai te usar como um instrumento para animar pessoas. Deus vai te usar como um instrumento para levantar pessoas. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, mas Deus fará coisas através de você. Deus está dizendo: o que eu não faço em você, eu farei através de você. Se você está passando por alguma dificuldade e eu ainda não cessei, através da sua vida que eu vou fazer grandes milagres e farei muitas coisas cessarem na vida de pessoas. Pedro e João, eles foram um instrumento de Deus para levantar o coxo. Eu acho interessante que Pedro e João, eles foram um instrumento de Deus. A Bíblia diz que quando Pedro, ele olha para o coxo, ele diz: levanta-te e anda. A Bíblia diz que Pedro, ele estende a mão, e a Bíblia diz que os pés daquele coxo, eles são firmados. A Bíblia diz que este homem, ele entra no templo, começa a louvar a Deus e a glorificá-lo. No templo não havia mais a arca da aliança, no templo não havia Cristo, no templo não havia glória, mas o coxo, quando ele levanta, ele entra no templo glorificando a Deus. Eu acho interessante que nós vemos no coxo uma figura da salvação de Cristo, porque este coxo, ele era coxo desde o seu nascimento. Nós, como coxos, nós andávamos em caminhos tortuosos. Nós, como coxo, não andávamos de maneira agradável ao Senhor. Como coxo, o coxo era pobre, e nós, como coxos, somos pobres porque estamos falidos diante de Deus, porque nós somos incapazes de pagar a dívida que nós temos com Ele. O coxo, ele foi alcançado pela graça de Jesus, então ele saltou-se, levantou-se, andou e glorificou a Deus. Eu quero te dizer que por mais caído que você esteja, a graça de Deus vai te alcançar nessa noite. Por mais que você esteja caído, a graça de Deus vai te levantar, vai te colocar de pé, vai firmar os seus passos, porque Deus, ele tem algo grande para realizar na sua vida e através da sua vida. O coxo, ele foi alcançado por Jesus, então nós também fomos alcançados por Jesus. Nós que outrora estávamos caídos como coxo, nós como outrora éramos pobres de espírito, Jesus, ele desceu, ele nos alcançou, ele nos levantou novamente e nos deu força para que nós pudéssemos caminhar todos os dias para a glória do nome dele. Eu acho interessante também nessa palavra que a Bíblia diz que quando esse coxo, ele é curado, ele vai entrar no templo, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam ali, eles vão olhar, eles vão ficar admirados, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eles vão olhar para Pedro, e Pedro vai
começar a dizer, Pedro vai começar a pregar para eles. Pedro, ele pregou no mesmo lugar em que Jesus outrora havia pregado, no alpendre de Salomão. A Bíblia diz que agora Pedro, João e o coxo estão no alpendre de Salomão. E a multidão havia se aproximado deles, a multidão havia olhado para Pedro com um olhar de idolatria. Então Pedro, ele começa a pregar e ele começa a dizer que a causa do coxo estar de pé não foi por causa da vida dele, mas foi por causa do Cristo que eles negaram. Pedro, ele diz que eles haviam negado a Cristo. Pedro, ele começa a dizer em sua pregação que eles haviam negado a Cristo publicamente, pedindo que ele fosse crucificado no lugar de um ladrão, de um malfeitor. E a Bíblia diz que Pedro, ele começa a pregar e ele começa a dizer que o milagre foi realizado pelo Cristo que aquela multidão havia rejeitado. O milagre foi realizado pelo Cristo que a multidão, pelo Cristo que o povo havia rejeitado. Pedro, ele começa a pregar e ele começa a dizer que Cristo foi a causa do coxo estar de pé. Cristo foi a causa do coxo estar andando. Cristo foi a causa do coxo estar louvando a Deus. Eu acho interessante que Atos capítulo 2, a Bíblia diz que houve o derramamento do Espírito Santo. E a Bíblia diz que diante daquela manifestação do Espírito Santo, a multidão atônita vão olhar, vão perguntar o que era isso, o que significa isso. E a Bíblia diz que Pedro, ele se levanta com os 11 e ele diz que aquele mover foi o cumprimento da palavra, foi o cumprimento da profecia de Joel. E Pedro, ele começa a dizer que aquele mover, que a causa daquele mover não foi o vinho, mas foi o próprio Cristo. Porque Pedro, ele começa a pregar e ele diz que Cristo, que Deus por intermédio de Cristo havia realizado grandes milagres no meio do povo, sinais e maravilhas. E a Bíblia diz que Pedro, ele diz para o povo que eles pegaram Jesus, mataram Jesus, o pregando na cruz. Então Pedro, mais uma vez, ele está olhando para a multidão e dizendo que não é o vinho a causa daquele mover que aconteceu em Atos 2. Também não foi Pedro a causa da cura no capítulo 3 de Atos, mas foi o próprio Cristo a causa do mover de Atos 2. Mas também foi Cristo a causa da cura do coxo em Atos 3. Eu quero te dizer que Cristo, ele é a causa para que você permaneça de pé. Cristo, ele é a causa para que nós podemos hoje estar aqui na presença de Deus para glorificado. Foi através da sua morte e ressurreição que nós hoje temos acesso a Deus. Foi por intermédio da sua morte e ressurreição que nós que antes estávamos caídos, Ele nos levantou. Nós antes estávamos fracos, mas Ele nos fortaleceu. Nós antes andávamos como os órfãos, mas Ele enviou um Consolador. Nós antes andávamos feridos, abatidos, mas Ele nos deu alegria. Ele não nos deu a alegria que o mundo nos dá, não, mas Ele nos deu a alegria. Ele disse: estou convosco até a consumação dos séculos. E foi por causa de Cristo que nós hoje podemos lutar as nossas batalhas. Foi por intermédio da morte de Cristo que nós hoje podemos ter a oportunidade de glorificar a Cristo. Então Pedro, na sua pregação, ele diz que ele não foi a causa do milagre, mas foi o próprio Cristo. O povo achou que Pedro e João eram a causa do milagre, mas eles não eram a causa do milagre. Algumas pessoas olham para nós e acham que a gente só está de pé por causa das nossas forças, mas não, nós estamos de pé por causa de Jesus. Nós só estamos caminhando ainda por causa de Jesus. Nós estamos ainda de pé por causa de Jesus, porque foi por intermédio do nome de Jesus que o coxo firmou seus passos. Foi por intermédio do nome de Jesus que o coxo voltou a andar. Então deixa eu te dizer uma coisa: se há alguma coisa na sua vida que está parado, o nome de Jesus faz mover-se. Se há alguém na sua casa que está caído, abatido, o nome de Jesus pode colocá-lo de pé. Porque o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. E se o caído estiver no chão, o nome de Jesus o colocará de pé. A Bíblia diz, Jesus, ele disse que sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, nós só estamos de pé por causa dEle. Nós só estamos caminhando por causa dEle. E o coxo só se colocou de pé, o coxo só andou por causa
de Jesus. Jesus foi a causa do milagre em Atos capítulo 3. Pedro e João, eles viviam uma vida de oração, então eles foram um instrumento de Deus para levantar aquele coxo. E a lição de Deus para nós hoje é que nós possamos hoje, por intermédio dessa palavra, voltarmos ao quarto de oração. Porque Deus, ele está com saudade da nossa voz, Deus, ele está com saudade de nos ouvirmos. Existem curas que devem ser apresentadas para Deus, existem feridas que devem ser apresentadas para Deus no secreto. E Deus, ele está dizendo: eu quero ver a sua ferida. Quando Deus, ele pede para Abraão, Isaac significa sorriso, era Deus dizendo: Abraão, eu quero ver o seu sorriso no monte. Deus está dizendo para nós: eu quero ouvir a sua voz no quarto de oração. Porque existem momentos em que você passa por lutas, existem momentos em que você passa por batalhas, mas eu estou te chamando para o quarto de oração, porque é no quarto de oração que eu vejo as tuas lágrimas, é no quarto de oração que eu te dou força para caminhar mais uma vez, é no quarto de oração que eu estendo a mão para você e cura as suas feridas, é no quarto de oração que eu fortaleço você. E Deus está dizendo para nós: vá para o quarto de oração, porque eu quero ter um momento de intimidade com você. Pedro e João, eles oraram e eles foram um instrumento de Deus. Nós não seremos um instrumento de Deus na escola se nós não vivemos uma vida de oração. Nós não seremos um instrumento de Deus em nosso trabalho se nós não vivemos uma vida de oração. Nós não seremos um instrumento de Deus para o mundo se nós não oramos. Porque Cristo, ele orava, Cristo, ele ia para os montes orar. E Cristo, certa vez, em Mateus capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus, ele subiu para o monte para orar. E a Bíblia diz que ele despediu a multidão e pediu para que os discípulos atravessassem. E a Bíblia diz que o barco dos discípulos estavam sendo açoitado pelas ondas. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi andando por cima do mar. E a Bíblia diz que os discípulos viram Jesus e eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas Pedro disse para Jesus: se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus chama Pedro para andar por cima das águas. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a afundar. Jesus, certa vez, ele estava orando, mas quando no momento da tempestade ele estava caminhando por cima das águas, Pedro não orava e ele afundou. O que isso quer dizer? Que no lugar onde muitos afundam, só permanece de pé quem vive uma vida de oração. Jesus, ele permaneceu de pé para ensinar a Pedro: Pedro, você só permanecerá de pé diante da tempestade se você orar, se você viver uma vida de oração. Deus está dizendo para nós, por intermédio dessa palavra, que nós só viveremos de pé, nós só permaneceremos de pé diante das tempestades da vida se nós vivermos uma vida de oração. Então é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, porque Deus, ele vai nos usar como instrumento dele para levantar quem está caído. Jesus, ele foi a causa do milagre. Jesus, ele foi a causa do coxo estar andando. E hoje Jesus, ele é a causa para que nós possamos, a causa de nós estarmos aqui, a causa para que nós nos alegrando aqui na presença dele. Jesus, a Bíblia diz em João capítulo 1, que sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, sem ele não tem como você vencer qualquer batalha, sem ele não tem como você vencer as tentações da vida, sem ele não tem como você caminhar e você permanecer de pé, sem ele não tem como a gente vencer a guerra, vencer a tempestade. E eu acho interessante que Josafá, certa vez Josafá, quando ele estava sendo cercado pelo povo moabita, a Bíblia diz que Josafá, ele foi para o templo orar juntamente com o povo, e a oração de Josafá é: Senhor, não há força em nós contra esta grande multidão, mas Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. Ou seja, Josafá, ele reconheceu que sem Deus ele não conseguiria vencer, que sem Deus ele não conseguiria vencer aquela batalha. Então nós devemos tomar o exemplo de Josafá, porque Josafá, diante da guerra, ele disse: Senhor, em nós não há força alguma contra esta multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele afundou, mas Josafá, quando ele colocou os olhos em Deus, a Bíblia diz que Deus havia dado vitória a ele e a todo
o povo. Então a lição que nós devemos receber nessa noite é que nós devemos viver uma vida de oração, mas também reconhecer que sem Deus nós não podemos nada, que sem Deus nós não podemos vencer as nossas guerras, que sem Deus nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades. Desde já eu encerro aqui a minha participação. Foi até aqui que Deus ele ministrou ao meu coração, e eu creio que Deus ele falou conosco antes